Gabriel, se apresente, faça aquela partezinha que você gosta. Para quem não me conhece. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel de Lisboa e eu sou advogado formado aqui pela UNEB em Paulo Afonso. Sou também ator formado pela UFPE em Recife e professor de teatro. E dentro dessa área de cultura, eu comecei a fazer elaboração de projetos e produção cultural com foco principalmente aqui em Petrolândia, né? Mas tenho atuação também em outras cidades aqui do sertão de Itaparica e até tenho alguns projetos, menos, mas tenho alguns em Recife, no Agreste, mas o meu foco se dá muito aqui em Petrolândia e no sertão de Itaparica mesmo. Uhum. Gabriel, o seu primeiro curso, se eu não me engano, foi o de Direito. Por Exato. que o Direito? Eu sempre gostei muito de ler, né? E de história, de inglês, foram disciplinas que na escola eu tinha muita afinidade, que tirava notas boas, né? E dentro daquele processo de escolha de curso, assim que você se forma no ensino médio, eu priorizei cursos que tivessem um pouco mais dessa parte de humanas, de leitura, que o foco fosse leitura, que tivesse história. E nisso foi o que se aproximou mais disso era direito, né? Não foi necessariamente uma escolha por uma vontade de ser juiz, advogado, delegado, mas por afinidade das disciplinas que me eram mais fáceis, que eu tinha mais familiaridade, que eu gostava mais. E aí, por conta disso, escolhi fazer direito. Certo. Então, a sua faculdade seguinte foi na área de artes. Licenciatura em teatro na UFPE. Para a gente ir para a área de artes, você tem um envolvimento que se constrói ao longo de sua vida, não é isso? Como foi construída a sua ligação com a cultura, com a arte, com a cultura, principalmente a cultura de Petrolândia? E quais as memórias afetivas que você traz de sua infância? Então, é muito interessante isso, assim, que se fala de infância e de profissão, porque, de fato, até na minha história, né, tem um pouco disso. Desde criança eu sempre gostei muito do universo de filmes, de séries de TV, de música, sempre foram áreas que eu sempre tive muita afinidade, procurei me inteirar sobre bastidores, eu gostava de ler a respeito, assim como é até atualmente. Aí, formado em Direito, eu comecei a trabalhar como advogado aqui em Petrolândia e eu sentia essa ausência de mexer com essa parte de artes, né, e de cultura. E aí passou um ano como advogado, passou dois, e eu sentia sempre essa ausência, né? Sempre fui muito criativo, assim, de ter ideias, e sempre isso foi uma característica que foi muito apontada em mim pelas pessoas com quem eu convivo. E aí se passaram 2 anos como advogado e fui maturando essa ideia até pensar em cursar cinema na UFPE aqui. E aí eu fiz o Enem, a minha nota não deu para fazer cinema, mas dava para teatro, que naquele tempo eu achava que eram áreas bem próximas. Depois que você entra, você vê que são áreas completamente diferentes. Mas eu aí acabei ingressando na faculdade de teatro com essa mentalidade de mexer um pouco com arte e de mexer com cinema. Mas aí fui fazendo teatro na licenciatura e com isso foram abertas as inscrições para o curso técnico de interpretação do SESC em Recife. E eu fiquei fazendo paralelamente a licenciatura em teatro e o curso técnico de teatro. Então eu tenho essas duas formações em paralelo, tanto o técnico quanto o superior. Eu sou professor de teatro, mas eu também tenho formação como ator de teatro. Certo. A sua atuação como ator, assim, você entrou porque não tinha o cinema, o curso de cinema disponível. Então como foi para você ingressar, assim, estrear pela primeira vez Foi em uma peça? muito desafiador, porque eu não era um desejo que eu tinha de atuar, de estar à frente de uma apresentação. E aí foi muito desafiador de você se colocar à prova, seu corpo, de você colocar a sua voz à prova, sua performance, sua expressão corporal. Mas isso exercita muito para eu poder falar, fazer as palestras que eu faço, para eu poder estar dando essa entrevista aqui com mais facilidade, né? Porque a gente sabe que é uma capacidade que nem todo mundo desenvolve. O teatro traz muito isso de comunicação, de trabalhar a comunicação. E aí, logo no início do curso, eu tive muita dificuldade, porque eu pensava muito em trabalhar de bastidores,
escrever roteiro de filme, de fazer edição, de fazer vídeo, de pensar a parte de estruturação técnica, mas não necessariamente de eu me pôr na apresentação. E aí, com o teatro, eu fui quebrando isso aos poucos, né, com 2 cursos, né, com um curso de licenciatura e um técnico no SESC. Eu fui trabalhando isso e hoje eu tenho muita facilidade de falar, de fazer palestras, tanto que é uma área de atuação muito forte para mim hoje. E eu não tenho dificuldade, é muito natural para mim falar assim. E eu acredito que eu me expresse bem. E aí eu acho que a atuação como ator me trouxe isso. Eu não tive uma atuação muito extensa após a formação, se deu muito dentro do campo da educação mesmo, né? A gente faz muitas apresentações, pronto, de semestre, de conclusão de disciplina. Eu tive uma atuação forte com teatro de formas animadas, que é pouco conhecido, que é com bonecos, que é o que se chama teatro de formas animadas, que aí eu consegui me apresentar em São Paulo, em Campina Grande, que é uma forma de atuação mais diferente da atuação mais convencional, do ator, da atriz que é filmado, do ator, da atriz que está no palco. Mas tudo isso acabou me fortalecendo para o trabalho que eu faço hoje. Um pouco menos como atuação, mas que tem muito de comunicação e de expressão. Uhum. Gabriel, você disse que foi com muita dificuldade que você se desenvolveu, você se apresentou como ator. Porém, tem uma premiação aí no meio, não tem? Tem, exatamente. Que é o prêmio Pernalonga, que é o maior prêmio de teatro aqui de Pernambuco, né? E aí, o curioso é que eu ganho esse prêmio junto com minha parceira de cena, que é Hanna Stephanie, uma colega de Ipojuca, pelo trabalho que a gente faz com teatro de formas animadas e com teatro de rua, que era uma dificuldade que eu tinha, porque teatro de rua é ainda mais desafiador, porque você lida com as intempéries do dia, né? Com chuva, com o bêbado, com o louco da rua, com o carro passando, você lida com isso. E curiosamente a gente acabou ganhando esse prêmio, acho que em 2024, sim. Em 2024, pelo trabalho que a gente fazia com teatro de formas animadas e um teatro de rua, né? Então eu fiquei muito feliz com essa vitória, porque foi muito reconhecer o trabalho que a gente fez e reconheceu essa minha jornada também, né? De não ser ator para você acabar conquistando o maior prêmio de teatro de Pernambuco, assim. Parabéns. Parabéns que eu sou bairrista e é um petrolandense. Quando foi que nasceu a Só Tchau, assim, na sua mente? Quando foi que ela surgiu? Então, com o lançamento desses editais, né, após a pandemia, com esses recursos para editais, eles atingindo mais os interiores, eu comecei a estudar esses editais e bolar estratégias, porque eu faço projetos e elaboro projetos de forma estratégica, pensando em categorias, em forma de aprovar, trazendo muitos dados para otimizar as chances de aprovação. E aí uma percepção que eu tive nessa minha pesquisa foi a do pouco número de CNPJs ativos de produção cultural aqui no interior, aqui em Petrolândia, no sertão. E tem alguns editais que eles são específicos e exclusivos para CNPJ. E aí, com isso, eu disse, vou criar um CNPJ, então, para eu poder participar desses editais. E aí o nome vem Só Tchau, vem era uma forma que eu me comunicava muito nas redes sociais, há muitos anos atrás, no Orkut, no Facebook, que eu não sabia como finalizar uma frase e eu colocava Só Tchau. E aí acabou que os conhecidos ficavam me chamando de Gabriel, Só Tchau, Só Tchau, Só Tchau. E ao criar o CNPJ, tinha que criar um nome que fosse inédito para não dar, na hora do cadastro, não dar algum problema. E aí eu disse, acho que Só Tchau vai ser um nome que provavelmente não vai ter o CNPJ. Visto isso, criei esse CNPJ e aí ele ficou atuando de forma sem sede, sem espaço físico. Com a conquista de alguns recursos em alguns editais para CNPJ especificamente, eu consegui comprar câmera, equipamento de lente, equipamento de gravação de áudio. E aí foi uma coisa muito natural, né? O
o espaço físico acabou ficando disponível, que era um espaço que a gente tinha para aluguel. E aí foi de forma muito natural, eu já tinha todos os equipamentos, então eu tive que só meio que reformar o lugar para poder ter esse espaço físico que ia materializar esse CNPJ, né? Que foi pensado inicialmente só como uma estratégia para aprovação de editais. Quantos anos já tem a Sotial? De fundação, 5 anos, que ela é de 2021. Mas de espaço físico, eu acho que ela tem 3 meses, 4. Quantos projetos, assim, mais ou menos, você consegue se lembrar que você já fez e quais os seus preferidos, aqueles que você mais gostou de fazer? Então, já foram mais de 80 projetos aprovados. Quase, eu tenho anotado esses dados todos para fazer uma estimativa de valores, né? Mas já ultrapassam 2 milhões de reais, especificamente aqui para a Petrolândia, que eu consegui fazer a captação sozinho, né? Isso eu tenho tudo anotado desde a da primeira vez que eu comecei a fazer isso. E aí são mais de 80 projetos de diversas linguagens artísticas, assim. Curiosamente, a linguagem artística que eu menos atuo é teatro, apesar de eu ter atuado em teatro, mas é a que eu menos atuo. E aí são vários projetos interessantes, né? Eu posso citar atualmente o da Carranca Petrolandense, que é uma ideia que surgiu de mim, que foi lançado recentemente, percebendo o cenário da cidade, a ausência de uma figura que representasse, um ícone para representar a cidade, uma cidade ribeirinha. Esse é um projeto que eu gosto bastante. Tem também um projeto que a gente fez do videoclipe da banda Vapor Barato, Paisagem Petrolandense, que valoriza também a cidade. Inicialmente, a minha metodologia própria de projetos era linkar cultura com turismo, que são áreas isoladas, mas que dialogam, e aí os projetos eu fazia sempre pensando nisso, né? A gente tem uma coleção de moda também que foi feita aqui, que é Do Solo ao Céu do Sertão, que eu gosto bastante. Tem uns livros de gastronomia que a gente fez também de culinária, com itens da culinária local, que são os Sabores do Sertão, se eu não me engano, que é de Jéssica Souza. São muitos projetos, assim, para eu lembrar de cabeça, mas eu acho que esses que trazem a identidade de Petrolândia, que valorizam o turismo local, esses eu tenho um carinho muito grande, assim. Eu acho que eles têm longevidade também, que eles seguem para além do projeto. E o mural também, né? Não lembrei, mas o mural de Petrolândia que a gente fez com o Jailson em Lisboa é um projeto que eu tenho muito carinho, porque eu acho que revitalizou uma área que estava meio esquecida assim da cidade. Então, você não tem assim uma área que seja sua área preferida de fazer aqueles projetos? Você é multifacetado? Sim, não tem uma área. É multilinguagem. Eu gosto muito de fazer coisa com música, né, com audiovisual, mas os projetos que eu faço, eles surgem a ideia antes de surgir a pessoa que vai ser o parceiro do projeto, né? Esse projeto do mural, por exemplo, ele surgiu a ideia e aí surge a ideia, eu estruturo o projeto dentro dos parâmetros que editais geralmente pedem, com objetivo, justificativa, e aí eu fico com aquele projeto pronto. E aí um dia o dono dele chega. E aí, eu conhecendo já isso, que eu já conheço há muitos anos, por exemplo, e aí ele, que eu pinto, aí eu já tinha o projeto pronto, que aí a gente senta e o projeto veste o artista que assume ele, e eu fico na produção, né? É como se fosse uma roupa numa loja que já está pronta e a pessoa chega lá e compra. Muitos dos projetos que eu faço são desse jeito. Esse projeto da Carranca foi da mesma forma, eu tive a ideia e aí eu fico procurando, aí acho o artista certo para fazer. E aí, quando a ideia vem, ela não necessariamente vem de uma linguagem, assim, para mim, né? Ela vem de ausências que eu percebo na cultura e na arte local, e aí o que eu posso fazer num projeto cultural que supra isso. E como eu capto recurso para isso, um recurso dentro do edital. Como eu adapto essa ideia dentro das diretrizes do plano de cultura estadual para pegar esse recurso. Como eu otimizo as chances de aprovação. Ele vem
vem uma ideia e eu vou lapidando ela até achar o proponente, né? O artista que vai ser o de frente, né? Para eu ficar na produção. E algumas vezes, a depender do artista também, a ideia surge de uma conversa com o artista e aí a gente vai montando esse Lego que é um projeto. Eles surgem, para mim, surgem dessa forma. Assim. Quanto aos recursos, você acha que hoje dá para suprir já a demanda dos produtores culturais? Ou ainda falta muito para a gente chegar lá? Eu acho que o recurso, pensando em recursos de editais a nível estadual e federal, eles têm valores que são bem interessantes para a produção que a gente tem em Petrolândia. A dificuldade maior é o conhecimento para conseguir aprovar. E toda essa estratégia do que faz, né, vai nessa categoria que tem pouco inscrito, essa daqui acho que vai dar pouco, isso aqui geralmente não inscrevem. Então a dificuldade maior é aprovar. Mas o porte dos projetos que eu particularmente penso para dentro de Petrolândia são o que se chamam de microprojetos, que são projetos de baixo orçamento quando a gente se pensa em captação. Baixo orçamento não quer dizer R$100, R$200, mas quando a gente fala em microprojeto é 10 mil, 20 mil reais. Mas dentro da necessidade e da realidade de Petrolândia, você conseguir captar 10 ou 20 mil reais é um recurso que posso dizer com muita segurança que nenhum artista de todos que eu fiz aqui de Petrolândia nunca conseguiu um recurso nesse porte antes. Então, acaba se tornando para a realidade de Petrolândia um valor muito que faz muita diferença e que traz possibilidades de você fazer projetos muito efetivos assim, e pagando todo mundo, remunerando as pessoas. Eu acho que para Petrolândia são valores bons, mas aí o questionamento será que todo mundo consegue aprovar? Ou como eu vou conseguir aprovar? O que eu posso fazer para melhorar a aprovação? Isso eu acho que é o principal. Esse seu portfólio já é bem rico, você é um técnico bastante requisitado, a ponto de ter que recusar alguns os pedidos de algumas pessoas para fazerem projetos com você. Então, mas isso também não é só na área cultural, você também parte para a área de turismo e empreendedorismo. Por favor, fale do seu ingresso, que foi em palestras para o Sebrae. Pronto. Então, isso também surgiu de forma espontânea, né? Por isso que eu falei que o teatro acabou me ajudando para isso. Eu, inicialmente, não era uma coisa que eu tinha em mente de fazer formações, prestar serviços para prefeituras, de fazer operacionalização de recursos públicos, que é a captação com recurso federal para os entes municipais. No entanto, como eu fui me especializando nisso, eu fui cada vez mais tendo conhecimento e aqui na região é muito escasso pessoas que tenham esse conhecimento. E aí você começa a fazer e vai ajudando um, vai ajudando o outro, e você, de certa forma, eu construí um portfólio meio que sem querer nesse sentido. E aí, uma vez que eu tenho esse portfólio construído meio que sem querer, quando eu vou fazer uma captação de recursos para editais, que eu percebo que é escasso, que poucas pessoas se inscrevem, estrategicamente eu começo a investir nisso. Porque eu sei que eu sei que vai ter pouca gente, que eu já tenho um portfólio, que eu já consigo me comunicar bem para a câmera, para plateias. E aí eu começo a investir nisso porque eu vejo que é uma área que tem poucas pessoas da nossa região que fazem, que têm o conhecimento, e aí me facilita na concorrência. Com esse portfólio, o que acontece na palestra do Sebrae, eu me inscrevi, né, e eu passei numa seleção para falar sobre o meu trabalho em Petrolândia, na Feira do Empreendedor de São Paulo, em 2024. E aí, um dos motivos que os produtores de lá me disseram que pesou para a minha escolha para ir para essa feira, para fazer essa palestra lá, pela forma que eu faço o meu trabalho numa cidade tão de interior, uma cidade pequena,
de como eu consegui otimizar o turismo, impulsionar o turismo com esses projetos, como esses pequenos valores que acabam se tornando grandes valores para a gente fazem completamente a diferença, como isso movimenta a economia criativa na cidade, como o antes e depois disso, o quanto de recursos eu já consegui trazer e o quanto isso e quanto esses recursos, em comparação aos investimentos públicos municipais, são discrepantes, né? O trabalho que eu faço acaba conseguindo fazer uma captação de recursos para a arte e para a cultura nunca vista aqui em Petrolândia. Não que seja eu que dê o dinheiro, mas eu consigo direcionar para a cidade, para projetos da cidade, de uma forma inédita aqui no município, né? E que a gente não vê do poder público ter esse investimento nem a metade disso, sabe? Em recursos próprios da prefeitura. Exatamente, de recursos próprios a gente não vê um investimento nesse porte. Então, eu acho que esse trabalho que eu fiz e que eu estou fazendo traz muito isso e foi o que me levou a ser convidado para a Feira do Empreendedor em São Paulo, para falar como eu fiz isso, que é um pouco do que eu estou falando aqui. Como conselheiro municipal de política cultural, você fez um levantamento de informações, dados sobre a cultura ao longo dos últimos anos dentro de Petrolândia. Esse trabalho que você fez vai ser disponibilizado? Provavelmente sim, pretendo que sim, ainda não está finalizado. A ideia inicialmente era traçar um histórico, um panorâmico dos investimentos em arte e cultura aqui em Petrolândia, se eu não me engano, desde 2011 até 2025, para a gente ter dados concretos e poder falar com propriedade se houve aumento, se houve diminuição dos investimentos, qual o cachê dos músicos, que é uma coisa muito frisada aqui, que dentro da minha participação do Conselho de Cultura era uma coisa que era muito batido, o cachê dos artistas locais, em detrimento ao cachê dos artistas famosos de fora. E aí eu fiz um levantamento para ver como era isso desde 2011 até 2025. Se houve uma melhora na política pública local de cultura, se houve uma piora, quão esses cachês cresceram ou decresceram. E aí são dados concretos, porque foram dados tirados do portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado, né? Através do portal Tome Conta. E aí a gente tem como ver essa linha do tempo. Eu acho que é importante para a gente saber reconhecer o que foi feito, o que não foi feito, para a gente criticar com mais propriedade e não com tanta paixão e emoção, mas você fazer críticas mais consistentes e com dados, sabe? O objetivo inicialmente era esse. E aí, já estou quase finalizando. A ideia é que eu divulgue, eu não sei exatamente como, mas que divulgar mais para estimular o debate, sabe? E o conhecimento dos artistas, principalmente dos músicos da cidade, assim. Eu acho importante eles saberem que o quanto está sendo pago por cada coisa da área de arte e de cultura, né? Porque é uma questão de transparência com o recurso público. Certo. Esta semana, no início dessa semana, você fez aqui na Sochal, a apresentação do projeto da Carranca Petrolandense, né? Você convidou um grupo seleto de pessoas, no qual eu me incluí. Muito obrigada. E você apresentou inicialmente um projeto sobre uma possível reforma do Centro Cultural. Esse projeto já foi entregue, foi apresentado, foi sugerido à Prefeitura? Não, ainda não. Esse projeto é um projeto também de captação de recursos do governo do estado, através da lei Paulo Gustavo, com a arquiteta Aline Candeia, né? Então, a ideia da gente era uma ampliação do Centro Cultural para além da obra que já está sendo feita agora, para a gente construir salas de ensaio para música, para dança, para teatro, e construir uma espécie de passarela de um lado para outro do Centro Cultural, para ele ficar como se fosse
um espaço de exposição para ele aumentar a iluminação daquele local, para ele aumentar o conhecimento das pessoas, das atividades feitas no centro cultural. E aí essa captação de recursos veio para financiar o trabalho meu e de Aline, que é a arquiteta, para a gente construir esse projeto, para ele ser doado ao município, para eventualmente, a depender do interesse, de uma captação de recursos, do uso de recurso próprio, fazer essa ampliação utilizando todo o terreno ao entorno que já tem público, para poder ter mais salas de ensaio e poder ter maior capacidade para receber os artistas, né, para ensaio de dança, de música, de teatro, que é uma das carências que a nossa cidade tem. A gente já sabe disso a partir do Conselho de Cultura também, né, da ausência de espaços para ensaio e de apresentação. E aí a gente vai fazer a entrega desse projeto e torcer para que tenha vontade de fazer um dia, tenha recurso, seja nessa gestão ou em próximas gestões, né? Mas a ideia da gente era fazer o projeto arquitetônico e entregar. E, se quiser fazer, esse projeto atende às necessidades dos artistas de Petrolândia. Nossa, você é um sonho para a área técnica do município. Porque é um sonho dos agentes culturais. É porque, assim, da minha parte, sabe? Eu penso muito de como a gente faz projetos que atendam às ausências e carências de Petrolândia, como você bem citou o projeto da Carranca, mas também das ausências do que os artistas se reclamam, né? Eu acho que a gente escuta e pensa no que dá para fazer dentro dos meus limites de atuação como agente civil, como produtor, como empreendedor, o que dá para ser feito. Dentro do que eu posso fazer, eu tento construir projetos que supram essas necessidades, né? Seja de um ícone para Petrolândia, um ícone, uma imagem como é a Carranca, seja de um espaço físico. Eu não tenho recurso para fazer um espaço físico, mas eu posso dar um projeto que atenda isso, sabe? Muito das minhas ideias de projetos partem disso, das carências e dos anseios que as pessoas de arte e de cultura têm aqui. E aí, dentro do que eu posso fazer, é feito, sabe? Uhum. Nós falamos bastante sobre a área cultural, porém, você está ou esteve como presidente do Conselho Municipal de Turismo. Fale sobre essa experiência. Olha, é uma experiência bem desafiadora, assim, porque estava inativo esse conselho, ele foi reativado, mas ainda a gente tem muita dificuldade de participação social, né? Para poder cobrar e ser mais efetivo, porque os papéis de conselho são esses, né? De propor políticas públicas a nível municipal, eu aponto muito para isso, porque é uma atuação municipal, e aí a gente precisa, de certa forma, de pessoas mais atuantes dentro e comprometidas como conselheiros, que é para você cobrar. É um trabalho muito desgastante, porém que traz com a experiência do Conselho de Cultura, a gente traz alguns progressos. Talvez não os progressos que a gente espera, mas a gente sabe que com algumas cobranças de forma mais efetiva, de forma mais administrativa, organizacional, você consegue trazer algumas conquistas, ainda que sejam mínimas. E no Conselho de Turismo, por ele estar desativado não era desativado, mas ele estava inoperante. Ele estava ativado, mas não tinha feito eleição. Por ele estar inoperante, meio que foi uma forma de reativação dele, e aí a gente está pensando atualmente em estratégias de como acender essa faísca dele se tornar mais atuante e mais ativo, né? Seja cobrando o poder público, seja procurando outras formas de apoio, de incentivo. Nesse período que eu estive à frente do Conselho de Turismo, junto com a Secretaria de Turismo, a gente conseguiu já trazer alguns cursos do Sebrae, né? Que foi uma demanda falada no Conselho e acatada pela Secretaria de Turismo. E aí a gente teve curso de garçom e de camareiro. Garçom, camareiro e marketing digital. E aí foram conquistas
a partir de conversas dentro das reuniões do Conselho de Turismo, que a Secretaria de Turismo foi atrás e conseguiu trazer. Isso é uma conquista que eu posso citar já. Gabriel, voltando assim à arte, ao quesito da arte. Hoje em dia, a gente tem um desafio muito grande, que é o politicamente correto. Você não pode mais, você vai concorrer para um edital, você não pode mais usar determinados contextos dentro de sua obra. E a gente pode usar assim um exemplo, né, do Nelson Rodrigues, esse pernambucano que nasceu no Recife, embora seja quase conhecido como um carioca, não é? Mas eu adoro, é meu preferido. E ele diz: a arte é cruel para que não sejamos. Né? E, inclusive, ele foi o criador do teatro do desagradável, o teatro com a vida como ela é. Sim. Como você acha, como você vê hoje em dia essa questão de você ter que seguir por uma linha assim muito retinha e não poder se estender nas suas obras? Pensando dentro das propostas de editais, né, existe uma série de limitações legais que acabam ficando dentro de uma limiar muito estreita do que pode ser feito ou não. Porém, é bom frisar que essas limitações que tem nos editais, especificamente, elas estão fundamentadas em lei. E aí a gente tem lei sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo, tem uma série de arcabouço legal que fundamentam que para os editais eles se referem um pouco a isso. No entanto, dentro do campo da arte, me refiro a editais, né? Captação de recursos públicos. Dentro do campo da arte, ele dá uma certa liberdade, desde que você respeite a legislação vigente. Essa que é o pulo do gato. Como você vai criar coisas que não façam, que não firam direitos humanos, por exemplo? Como você vai criar um projeto que você não cometa algum crime de ódio? Isso, para editais, que é a área que eu atuo, o filtro dele é esse. Evite infringir a lei, né? Cometer crimes. Tirando isso, você pode fazer, né? E aí tem respeito à liberdade religiosa, orientação sexual, orientação de gênero, desde que você não faça críticas que entrem no que se enquadra legalmente, conferir esses direitos, você consegue fazer. Para além de editais, o que acontece é que você lida muito com a opinião pública e a opinião pública pode acarretar em cancelamento, cancelamento digital, em críticas, mas isso não necessariamente, nem sempre é um descumprimento de lei, nem sempre é crime. Só que isso tem um impacto na divulgação e na mídia do seu trabalho. Você pode ter uma liberdade de expressão, mas você também, a lei é clara, assim, ela fala que você tem liberdade de expressão, vedado o anonimato, mas você também responde pelo que você diz, dependendo do que for. E aí a gente tem os crimes de injúria, calúnia e difamação, que injúria é ofensa, que aí é muito subjetivo, calúnia é você acusar alguém de crime, difamação é você divulgar mal a imagem de uma pessoa. Aí são crimes muito subjetivos e pessoais, que aí eu posso me ofender com uma coisa que você não se ofende e vice-versa. E aí no campo da arte, de uma forma geral, é essa, né? Tem a perspectiva de editais, que é siga a lei, e a perspectiva da arte como um todo tente não se comprometer de forma que você seja cancelado, que você perca público. E isso entra também até a questão política e ideológica hoje, né? Que é muito forte. E aí, se você pega um viés para um campo político, você acaba perdendo o público do outro e vice-versa. Como ser neutro, mas eu tenho que me posicionar. É bem complexo isso, assim. Do campo de editais é seguir a lei, de certa forma, do outro campo
meu público aceita isso, mesmo que eu não... Eu estou dentro da lei, mas será que meu público aceita isso? Será que eu quero que meu público seja todo mundo? Ou não? Será que eu quero que meu público seja só esse desse viés político ideológico? Sabe? É bem delicado assim, esse ponto, mas a minha visão é essa. Você é um grande leitor, você consome livros assim como se fossem o quê? Uma garrafa de vinho. Né? Então, existe também um movimento para reescrever obras. Como você vê essa iniciativa? Eu acho que dentro da liberdade criativa e artística é interessante, você pode reescrever obras, você trazendo uma leitura socio-histórica atual. No entanto, a gente não tem como cancelar a obra que já foi feita, porque ela representa um período histórico, ela é um retrato, ela é um registro histórico. E isso a gente fala de livros, como a gente pode falar de Monteiro Lobato, né, que é um dos principais mencionados quando se fala em reescrita de obras. Tem outros também, Lovecraft, que é um escritor americano. Mas a gente tem obras até atuais que a gente vê muito Monteiro Lobato há mais de 100 anos escrevendo, a gente vê situações problemáticas sob o aspecto social hoje, mas a gente vê obras problemáticas de 20 anos atrás. Só que a gente tem que perceber que são registros históricos, não tem como a gente desfazer o que aquilo era na história. Se há 100 anos atrás a sociedade era racista, era machista, homofóbica, isso é um registro do que era a sociedade. Não quer dizer que a gente vai ter uma aceitação daquelas ideias hoje, mas a gente tem que enxergar como obras dentro do seu contexto histórico, historiográfico, né? A história um dos conceitos que a gente fala é a história das mentalidades. Se há 100 anos atrás era comum o marido bater na mulher para ela poder aprender alguma coisa. Isso vai estar registrado nas obras de arte, que as artes resistem no seu tempo. Isso não quer dizer que a gente não considere isso crime hoje, que a gente não recrimine isso, que a gente veja a obra de forma natural, mas é um registro que vai existir. Então a gente vai contextualizar, a gente tem que ler contextualizando com o período histórico que aquela obra foi feita. E, dentro da liberdade artística hoje, a gente pode refazer a obra fazendo um comentário crítico em cima dela, né? Como, por exemplo, eu falei de H.P. Lovecraft, que é um escritor de horror americano, que ele tinha uma escrita muito racista. E hoje reescrevem a obra dele sob uma outra ótica, fazendo uma crítica a ela. Ela não está desfazendo a obra original, mas ela está apontando todos as questões problemáticas que tem e, de certa forma, fazendo um revisionismo histórico disso, sabe? A gente tem que ver por esses dois lados. Eu acho que reitero, assim, um ponto principal é a gente ver que o comparativo que a gente faz de obras dos anos 2000, quando a gente faz coisa de 100 anos atrás, vai estar muito distante, de fato. Mas é ainda mais interessante quando a gente se depara com obras dos anos 2000, principalmente obras de filme, de série, reality shows, que apontavam coisas que hoje são muito recriminadas e que há 20 anos a gente tratava com a maior normalidade. Mas naquele tempo era visto como normal, né? Então, o seu lado cinéfilo, vamos explorar também aí o seu lado cinéfilo, saindo do livro para o filme. Qual livro você leu e adorou e assistiu o filme baseado nele e odiou? Eita! E o inverso? Qual você... Deixa eu pensar aqui. Que eu achei o livro melhor que o filme e o filme melhor que o livro, não é isso? Exatamente. Nossa, eita! Apesar de ser, pronto, eu vou dar um exemplo aqui. Apesar de ser considerada uma adaptação muito fiel ao material de base, assim, eu particularmente, O Senhor dos Anéis, eu gosto muito de cinema crítico, mas eu gosto também de cinema pipoca, né? Eu prefiro o filme, eu acho o filme do Senhor dos Anéis mais dinâmico do que o livro, muito por conta do contexto histórico.
A forma de escrita, quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, eu acho muito lenta e uma cadência muito lenta que me incomoda. Eu sou uma pessoa muito acelerada. O filme é mais acelerado ele é fiel à obra, mas por uma questão de tradução de linguagem. Cinema é mais dinâmico do que a literatura. Então, eu particularmente prefiro o filme do que o livro do Senhor dos Anéis, por esse motivo. Por talvez gostar um pouco mais de cinema do que de literatura, não sei, mas por ele ter uma dinâmica melhor. E dentro desse universo do Senhor dos Anéis, né, do escritor Tolkien, eu prefiro já o livro do Hobbit do que os filmes do Hobbit, o contrário. Porque eu acho que o livro ele é mais conciso, ele conta a história, ele não enrola tanto. Os filmes, eles dão muitas voltas, inventa coisa e mastiga, enrola, volta. Acho que, falando do mesmo ator, acho que o Hobbit eu prefiro o livro, o Senhor dos Anéis eu prefiro os filmes. Não foi o que me veio em mente agora, de adaptação de filme. Não tinha pensado. Gabriel, se você pudesse voltar no tempo, a Petrolândia antiga, qual local você visitaria e o que você traria de lá? Interessante, eu não cheguei a conhecer Petrolândia antiga, né? Eu não sou de Petrolândia, eu sou nascido em São Paulo e vim morar com 1 ano na Petrolândia nova já, em 89, logo que se estabeleceu a nova cidade, né? Mas pelas minhas pesquisas e dentro dos projetos que eu faço, como o Cineclube Velho Chico, eu acho que a ausência do cinema, até por ser uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que perdeu muito Petrolândia com essa mudança de cidade e essa ausência do cinema, né? Aí, nisso até fundamentou o projeto do Cineclube Velho Chico, que é um projeto que eu tenho com o Daniel Filho, que tinha com minha saudosa amiga Duda Cordeiro, que era de restabelecer pelo menos o hábito de assistir filme, por mais que não seja uma tela profissional, um circuito comercial, mas eu acho que se perdeu muito isso, o cinema, né? O hábito de assistir filmes e de ter um espaço físico, principalmente hoje que a gente tem tanta tecnologia e o distanciamento das pessoas por isso. Eu acho que ter um espaço físico onde se compartilha a fruição artística é uma perda muito grande. Eu acho que o cinema, e para citar uma outra também, uma coisa que eu acho bem interessante de ver de fotos e de conversas das pessoas que moraram na antiga cidade, é da cachoeira, que eu acho que é uma paisagem natural que se perdeu de Petrolândia, que eu acho que hoje a gente não tem e que seria interessante, assim, pensando na Petrolândia velha. Então, vamos quase no encerramento, vamos falar sobre o projeto da Carranca. Fique à vontade para explicá-lo. Pronto, então esse projeto da Carranca, né, minhas leituras e estudos, eu percebo que Petrolândia é uma cidade às margens do São Francisco e que ela não tem um ícone que represente a ela, né? E aí eu estudando aqui e ali, você vê que o ícone que representa o Rio São Francisco, Nordeste, Brasil, bem especificamente um ribeirinho do Rio São Francisco, do Velho Chico, é a Carranca. E aí Petrolândia também não tem isso. Petrolina é uma cidade muito forte, talvez a cidade que melhor represente a produção de carrancas no Brasil. E aí eu comecei a me aprofundar nos tipos de carranca. E aí eu fui conhecendo as carrancas que tem em Petrolina, algumas que tem na Bahia, produções de artistas contemporâneos que criam suas peças com características locais. E pensando nisso, me veio a ideia de criar essa carranca petrolandense com características genuinamente de Petrolândia, do Velho Chico, do Lago de Itaparica, para ficar bem na nossa cidade, né? E aí, com essa ideia em mente, né, eu me junto com o artista visual e ilustrador Hélio Ramos e a gente começa a criar ela, né? E aí, o que é que Petrolândia tem de característica própria? A grande produção de tilápia, que apesar de não ser um peixe do Rio São Francisco, mas Petrolândia se destaca bastante pela produção de tilápia, pela produção do couro de tilápia. Petrolândia é a cidade que mais produz coco do Brasil, então a gente foi pegando tudo isso junto com as referências de outras carrancas e criou uma imagem de uma carranca autoral. Até como uma forma de estimular os artistas locais também a criarem obras autorais e a gente não ficar só na reprodução.
artística, né? Porque a autoralidade é o que fomenta a criação artística, né? Você pode reproduzir obras, releituras, é importante também, mas eu sinto uma carência também de criação autoral. E dentro de toda essa conversa com o Hélio, de perceber a ausência de peças autorais que representem a identidade de Petrolândia, que reforce um certo bairrismo de Petrolândia, que é uma coisa que a gente tem muito forte em Pernambuco, na capital e na região metropolitana, que em Petrolândia se perdeu um pouco com a mudança da cidade. A gente criou esse ícone que é a carranca petrolandense, né? E aí a gente criou uma série de camisas, de peça de barro, de peça de plástico, de boné, de bottom, para poder divulgar ela e fazer com que os petrolandenses, né, com que as pessoas de Petrolândia se vistam a camisa de forma literal e figurada e que abracem esse projeto para dizer, ó, isso aqui é da minha cidade, só tem esse tipo de carranca na minha cidade, essa carranca que é meio que peixe, que tem coisa de coco. E aí a ideia é trazer isso, um senso de pertencimento para o petrolandense, para ele dizer, essa carranca aqui é a de Petrolândia. Tem as que são muito bonitas de Petrolina, mas elas representam Petrolina, representa Juazeiro, representa as outras cidades da Bahia que tem. E aí eu queria trazer isso, algo para dizer que isso é meu, isso é nosso, isso é de Petrolândia, isso representa a gente. A ideia foi essa. E aí a gente lançou agora essa semana e eu espero que está tendo uma ótima aceitação e muitos pedidos de coisa. E eu espero que todos gostem e que vistam essa camisa desse projeto da Carranca como um ícone que representa a gente como petrolandense. Onde já está exposta a carranca? Ah, sim, verdade. Então, pensando em como difundir ainda mais essa peça, esse design, essa obra, né? A gente já conseguiu colocar 3 peças em tamanho com cerca de 1,5 m de altura em 3 principais pontos turísticos aqui da cidade e região, né? Que é na Praia do Sobrado, já tem uma peça que vocês podem tirar foto, né? E marcar aqui a só tchau. Na Ilha de Rará e na Serrota. E ainda tem mais uma para ser colocada em um local a definir, mas em breve vai estar... Quando estiverem todas as peças colocadas, vai ter divulgação também. Por enquanto é isso. Você falou aí de um tema bem espinhoso. Autoralidade e cultura petrolandense. Faça, por favor, uma explicação sobre esse tema. O que é autoralidade? Pronto. O que se percebeu dentro das conversas de Conselho de Cultura, de grupos de cultura e de artistas aqui, é que Petrolândia tem uma boa quantidade de artistas, mas que eles não têm criação autoral. É muita reprodutibilidade, é músico que trabalha com cover, é uma falta de experimentação artística, né? De criar. O artista, ele cria, ele inova, ele inventa coisas, ele pensa coisas diferentes. E aí Petrolândia, ela é muito carente, pelo menos hoje, com a mudança da cidade, a gente percebe uma carência muito grande dos artistas serem artistas que criam, que inovam, que pensam projetos diferentes, que pegam características locais. E isso é um dos principais, se não a principal diretriz dos meus projetos. É como a gente pode criar algo novo. Como a gente faz o projeto de gastronomia. Beleza, vamos fazer uma torta, mas é uma torta com murici, que é uma coisa nossa. Vamos fazer uma carranca, mas uma carranca que pega a característica da carranca original, mas vai ter coco, vai ter a tilápia. Beleza, vamos fazer um videoclipe. Tá, mas ele vai pegar as paisagens naturais da cidade. E os projetos que eu faço são uma forma de estimular os artistas da cidade a se aventurarem em criar algo que represente eles como artista e que represente a cidade, de ser autoral. A autoralidade é quando você cria, quando você inventa, quando você se debruça num processo criativo de pesquisa, de estudo, e aí você tem uma ideia, você inventa uma coisa. Não é que você vai tirar do nada, eu não inventei a carranca, o conceito da carranca, o que é carranca, mas eu vou estudar o que é carranca e a gente cria um novo modelo de carranca. E a arte, ela vive disso, de criação. A gente tem que preservar e salvaguardar os patrimônios, as culturas populares, mas as culturas populares, assim
como exemplo da carranca, ela em dado momento, ela foi criada e ela passou a existir e se torna uma cultura popular. Para que a gente tenha uma cultura popular de longo prazo, ela precisa de autoralidade. Assim como os caiporas foram criados há pouco mais de 50 anos em Pesqueira, assim como o Galo da Madrugada também, pouco mais de 50 anos foi criado, e tudo vira tradição a partir da criação autoral. A gente depois preserva a tradição, mas a autoralidade é essencial para a arte e para a cultura local. E eu acho que isso é uma carência que a gente tem em Petrolândia. E esse projeto da Carranca, assim como tantos outros que eu fiz, é um estímulo a pensar de forma criativa, de forma autoral. A arte é criar, você tem que criar algo novo, por mais que você tenha suas bases e referências, sabe? Agora, colocando o dedo na ferida, por que nosso carnaval é tão descaracterizado de pernambucanidade e por que o nosso São João está se desmilinguindo, digamos assim? Alguns pontos de resistência, tem a Junina Brilho Matuto, mas são, assim, são lutas que não são ainda em campo, que perderam, né, a tradição dentro da cidade como um todo. Como você bem falou, assim, Lúcia, a gente tem ícones, representantes de resistência, de salvaguarda ao patrimônio, né, das tradições e de pernambucaneidade, como você falou, que ainda sobrevivem muito de incentivo de editais públicos a nível estadual e até alguns federais. Eu acho que falta uma visão de gestão em Petrolândia, de pensar como a gente pode valorizar mais essas características de Pernambuco, de Petrolândia. Como Petrolândia não tem características, não salvaguarda suas características próprias, parece que se perdeu dentro do Rio, junto com a cidade antiga, né? Que a gente chegou numa cidade nova e está uma folha em branco, parece que não existe uma tradição, e isso não é valorizado, e não é valorizado no sentido de respeito e do sentido financeiro também, porque toda manifestação artística ela precisa de um apoio financeiro. Então, o que a gente pode pensar para além dos editais para valorizar a tradição pernambucana, a tradição petrolandense? O público não gosta, não conhece, mas aí isso é um trabalho que cabe muito ao poder público pensar estratégias dentro do seu planejamento de cultura para trazer o conhecimento do público, assim como a gente tem cidades que são exemplos que, como Arco Verde faz, o poder público independente em diferentes gestões, que está lá valorizando os bois no carnaval, que está valorizando aquele São João tradicional com samba de coco. Obviamente que, em comparação com os mega shows, com artistas a nível nacional, a gente tem públicos menores, mas cabe ao poder público você salvaguardar essas manifestações e de você incentivar criações de manifestações desse tipo. A gente pode dar um exemplo a nível de alimentação. A alimentação na escola. Vou dar um exemplo para tentar ilustrar melhor. A gente tem o que a criança não gosta de comida saudável, mas a cozinha da escola, a nutrição da escola tem que ensinar a criança a comer a salada. Claro que ela vai comer o hambúrguer, que ela vai comer o cachorro quente, que é bom, o chocolate, mas a gente não pode deixar que a criança não coma a salada, não coma a fruta, não tome o suco, não faça toda a alimentação balanceada. E o poder público, dentro da educação, faz isso. Não, a criança vai comer essa comida que é saudável. Tem a hora dela comer besteira, mas tem a hora dela comer o saudável. Esse pensamento é muito do que falta no poder público daqui, né? De pensar como você vai dar o momento de dar a sobremesa, mas como você vai dar uma alimentação mais saudável, que trazendo em comparativo a alimentação saudável seria a alimentação para a cultura, seria a cultura tradicional de Pernambuco, a cultura popular, e o chocolate, o hambúrguer seria mais uma cultura de massa mesmo, a cultura midiática, sabe? Como balancear isso? Uma coisa não anula a outra, mas eu acho que tem que
uma gestão cultural tem que pensar em como a gente consegue balancear esses dois pontos. A comida barra cultura mais, entre aspas, saudável e a comida barra cultura mais mercantilista, de mais popular, assim, sabe? Ultraprocessada. Ultraprocessada, sim. A gente come, não quer dizer que a gente não vai comer, mas a gente tem que saber equilíbrio, né? É uma dieta de equilíbrio. Como criar uma dieta cultural mais equilibrada para a Petrolândia, né? Nossa, adorei essa comparação. Falando em comparação, vamos comparar os dois bonecos de Belém de São Francisco com as quase dezenas de bonecos que nós já temos aqui em Petrolândia e, no entanto, lá eles investem milhões e aqui nós temos os bonecos e ficam, né, perdidos no carnaval. Mas muito se dá lá também. Eu estou fazendo um trabalho com o pessoal de lá e eu pude conhecer um pouco mais de forma mais próxima. Lá tem uma valorização muito grande da parte do poder público, é justamente isso que eu estou falando. Eles têm esse investimento em cultura de bandas mais caras, que é muito que a população gosta, né? De você colocar uma banda famosa, cara, de renome nacional, mas os bonecos dele têm investimento público, eles são um destaque do carnaval deles, né? São os primeiros bonecos gigantes do Brasil, pelo menos de Pernambuco, eu acredito, que inspiraram o Homem da Meia-Noite em Olinda, e lá eles sabem fazer essa dieta, eles têm essa dieta mais balanceada da cultura. Eles fazem o Zé Pereira e a Vitalina, mas eles botam um show. Só que eles botam um show de artistas de diversos gêneros musicais, que é também uma forma de equilibrar melhor essa dieta cultural. E aí eles fazem também o carnaval de rua, com marchinhas, com blocos, com orquestras de frevo. Eles conseguem fazer uma programação que é uma dieta cultural, vou usar até esse termo, uma dieta cultural bem mais balanceada e equilibrada. Que eles, tem que manter o boneco. Pode ser que a população vai gostar mais do show de XY que está na televisão, que está com música famosa, mas eles vão ver também o boneco gigante, que é de cultura popular tradicional de Pernambuco, né? E aí é muito isso. Se você não vai oferecer a salada, a comida saudável para o público, mesmo que ele goste, ele não vai comer. Porque não tem. Quem oferece, quem promove cultura, quem fomenta cultura, principalmente em interiores como os nossos, se você não consegue uma captação de recursos de edital, quem tem a obrigação legal e constitucional de fomentar a cultura é o poder público. Então ele tem que dar essa dieta balanceada, ele tem que dar essa salada que alguns vão comer e gostar, outros podem ser que não gostem, mas vão comer porque ela tá na mesa. Você tem que botar na mesa todas as opções de comida, né? Você não pode ter uma alimentação cultural restrita a um único tipo de manifestação cultural, né? A diversidade faz parte a cultura tem que ter diversidade de manifestação, né? A gente vê que é um trabalho que existe. O São João em Pernambuco e o Carnaval em Pernambuco são muito isso, quando são incentivados pelo poder público, né? A diversidade, a cultura popular, eles eles enchem a mesa de comidas saudáveis ou não para o público. Este ano, 2026, nosso carnaval não teve a banda Adolfo Alexandre de Melo, ou seja, foram só paredões, trio, esse palco, mas não tivemos uma orquestra. Uma cidade que não tem uma orquestra para tocar frevo, ela pode ser considerada assim para receber recursos do Estado, do Estado ou do governo federal? É justamente isso que eu estava mencionando, assim, que até foi eu comentei sobre isso, foi uma fala que eu fiz, né? É muito difícil porque a gente tem diretrizes de direcionamento de recursos a nível estadual, federal e municipal também, né? Tem os planos de cultura nacional, estadual. E aí, para financiamento de festas populares, você tem que se enquadrar dentro de critérios técnicos. Volta ao exemplo da dieta, né? Se eu sou, no caso de Petrolândia, o que acontece, né? Se eu sou governo de estado e eu digo, eu tenho 100 mil reais aqui,
eu vou dar para todo mundo que quiser fazer uma feira de comida saudável. Não tem como chegar uma pessoa e dizer, eu vou fazer uma feira de hambúrguer. Não, mas o dinheiro que eu tenho para dar é para comida saudável. Não, mas tem salada no meu hambúrguer. Não, mas não é. Você pode fazer o seu hambúrguer, mas você não vai receber o dinheiro da feira, do dinheiro para comidas saudáveis. E isso é um exemplo um pouco do que acontece em Petrolândia, né? A gente teve esse caso da banda, que é a banda que já tem quase 88 anos, quase 90 anos, que é a banda que toca frevo, marchinha única da cidade, né? E aí ela não está dentro da programação local, diz muito sobre a forma como é visto, né? O formato que é visto, né? O carnaval aqui em Petrolândia. E aí fica muito complicado para você pleitear esse recurso. Como eu vou pleitear recurso para um carnaval se eu estou fazendo uma festa que não se parece com um carnaval dentro dos moldes do que quem pode dar o recurso pede. O Plano Estadual de Cultura diz que o carnaval é para valorização de cultura popular, das manifestações de frevo, de boneco. E ela é muito ampla. É frevo, é boneco, é careta, é caipora, é boi, cambinda, afoxé, escola de samba. Ela é muito extensa. Só que o que acontece aqui em Petrolândia, muito pela proximidade geográfica com a Bahia, né, com Paulo Afonso na Bahia, a gente teve esse perfil de características musicais muito da Bahia. E aí é muito difícil para o governo do estado de Pernambuco financiar uma festa dentro de sua casa que você está valorizando a coisa de fora. Entende? É o equivalente ao Brasil, um recurso para falar de brasilidade e você financiar alguém que está falando dos Estados Unidos. Não faz muito sentido. Repito, você pode fazer o que você quiser dentro da sua política de cultural, você faz o que você quiser, mas existem alguns critérios técnicos, porque a arte não é só subjetividade, é tudo, é nada. Existem critérios técnicos, existe muita subjetividade na arte, mas existem critérios técnicos que precisam ser seguidos. Sobretudo dentro do âmbito do poder público e de recursos públicos. Então, aqui é muito complicado conseguir recurso público para financiar os formatos que tem de carnaval em Petrolândia, né? Quanto ao São João, também tem essa mesma dificuldade por Petrolândia não realizar um São João para além do São João, das festas juninas de privados. A gente, de forma pública, é muito tímido. A gente tem uma festa do aniversário da cidade no São Pedro, que praticamente já está fora, e ele tem características como todos os outros eventos daqui, né? E aí o que a gente tem de São João mais tradicional em Petrolândia hoje é o São João da Paróquia. Que aí ele traz forró e traz as comidas típicas, né? Traz a apresentação de quadrilha. A gente tem a quadrilha Brilho Matuto também, como foi mencionada, que traz o forró, o São João de cultura popular tradicional, né? E essas manifestações que não necessariamente são de gestão pública que fazem esse São João, ironicamente, fazem esse São João mais tradicional, né? De forma muito irônica. E aí complica também para você conseguir recursos públicos para São João, já que você não faz um São João de características pernambucanas, tradicionais, que é muito amplo. Como eu disse, tem samba de coco, tem forró pé de serra, tem um bocado de coisa que considera São João. Gabriel, finalizando, agradeço sua disponibilidade. Roubei 1 hora do seu tempo, que é disputadíssimo, cada minuto seu. Fique à vontade para você fazer suas considerações finais. Se tiver alguma coisa para acrescentar, por favor. Não, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Gostaria de agradecer a presença de todos e que tenham paciência de ver essa entrevista, as partes todas que falei, que eu falo um bocado, e que tem muito projeto para vir por aí, aqui da Sochal Produções, né? Quem tiver também interesse, que for artista e tiver interesse em algum projeto, precisar de alguma consultoria, de alguma dica, de alguma coisa, estou aqui, sou bem aberto com todo mundo aqui.
E agradecer, né, pela oportunidade de me dar essa fala, né, no blog de Assis aqui, através de Lúcia. Acho que só isso mesmo. Obrigado a todos e fiquem de olho no Instagram da Social, que tem um bocado de coisa, inclusive da Carranca.